Boa tarde a todos, a todas e a todes. Estamos aqui de volta com mais um Saco de Gatos, nosso programa semanal da Alameda, em que a gente entrevista os autores, a gente fala dos livros, a gente reencontra pessoas queridas e tem uma tarde interessante de um assunto muito legal. Depois de um tempo de ausência, em que o João e o Haroldo fizeram programas no meu lugar, eu voltei ao meu posto e fiz questão de voltar ao meu posto para entrevistar a querida Vanessa Espinosa, nossa autora, que está lançando um livro muito legal, Vocação para a Justiça, Serviço Público como Missão Cidadã. A gente está lançando ele digital e é um livro fundamental para os estudos históricos. A Vanessa é uma historiadora muito sensível de uma área que tem crescido bastante no país e que ela é uma dessas historiadoras que levam essa área à frente e que estão à frente das pesquisas mais interessantes dessa área, que é a história do direito e o direito como fonte, tal, como trabalhar esses documentos. E esse é um livro muitíssimo interessante. E a Vanessa também tem uma trajetória como historiadora. Acho que uma das coisas que eu mais gosto é de falar de trajetórias de historiadoras. E a da Vanessa é muito legal. Ela vai contar um pouquinho para vocês e a gente vai conversar logo depois da vinheta. Até mais. Oi, Vanessa, tudo bom? Joana, querida, tudo ótimo. Bom a gente ter esse bate-papo de novo, juntas. Tô feliz de estar aqui. Vanessa, eu lembro que a gente se encontrou uma vez lá em Londrina, lembra? Que foi super legal. Enfim, a gente está lançando seu livro agora e eu queria que você contasse o caminho que você chegou nesse tema do livro. E é um caminho muito interessante. Então, para eu chegar no tema desse livro, é preciso reconhecer que esse caminho de investigação, né, ele tá comigo já há bastante tempo, né? Desde a iniciação científica, para você ver a importância da iniciação científica no nosso país, né? Como é interessante. Então, a minha graduação, ela foi feita na Federal do Pará. E depois eu fiz o mestrado na PUC de São Paulo. E já na UFRN, como servidora, eu consegui fui me organizando para esse trabalho doutoral, que foi o que me deu esse fôlego para gerar a obra, né? Durante essa trajetória, que é interessante, porque eu trabalhava com processos criminais. E aí comecei a levantar isso como iniciação científica para minha orientadora e fiz um problema, uma questão, e levei para a PUC, né? E lá fiz o meu mestrado em cima de processos criminais do Pará. Do pós-boom da borracha ali, né? Dos anos 30, 40 do século 20, e estava querendo ver coisas bem diferentes do que o Vocação traz, que era justamente observar as camadas populares, trazer a minha questão era observar quem era muito difícil a gente conseguir observar em outras fontes, e as fontes da justiça me ajudaram nisso. Então, eu fui trabalhar moradia, afetos, formas de viver, de morar, de organizar essa cidade, a partir da violência, né? Então, o trabalho chama Pela Navalha, Cotidiano, Moradia e Intimidade, justamente a partir dos processos criminais. E aí eu fui me aproximando, obviamente, tinha que entender minimamente do que era lesão corporal, do que era... E aí eu fui me aproximando dos códigos. Mas até aí era uma coisa mais consultiva, observando o que era transgredir, e punições nesse sentido para as camadas populares. Quando eu chego na UFRN, eu venho para o campus que eu estou hoje, que é o de Caicó. E aqui tem o Laboratório de Documentação Histórica, né? Tem 25 anos esse laboratório, inclusive. Eu chego e tem um monte de documentação, e tá tudo meio por fazer, isso em 2007.
E aí eu me empolgo pesquisando isso. Falei, vou voltar para os processos criminais. Só que eu estava apaixonada no século XIX, porque os processos eram do final do XIX ali, 1870 em diante. Aí eu falei, nossa, tem muito processo, habilitação de casamento, dá para eu fazer muita coisa legal. Só que eu não sei nada da legislação, dos códigos, eu não sei como funciona a justiça do século XIX. Aí, Joana, eu fui capturada aí. Começou aí a minha história do vocação. Porque eu achava que eu ia fazer uma coisa, eu vou só aqui rapidinho entender como funciona, depois eu volto aqui para os processos crime que eu sempre trabalhei, né? E aí eu fui fisgada por uma demanda ali, né? Por essa lacuna, vamos dizer assim, que eu estava com uma coisa que eu não tinha visto muitos trabalhos sobre. Eu falei, gente, mas como era que funcionava essa justiça? Como é que essas pessoas trabalhavam aqui? Eu tô numa região interior, né? Tô nos sertões. Eu falei, como é que isso funcionava no 19 e como é que o povo trabalhava aqui? A gente vê tanta reclamação do aparato de judiciário e não sei o quê. Eu falei, sim, eu tô vendo aqui muito processo, juízes, tudo aqui dentro do que eu tô acostumada. É uma região que tem muita gente também no 19 e tem muito conflito aí no 19. É uma região cheia de conflitos no 19. Eu sou suspeita para falar porque sou uma pessoa que ama o século 19, você sabe. E já acho que é o século que explica muitas coisas dos dias de hoje, estão lá no século 19 guardadinhas. E voltar para o século 19, claro, a gente sempre responde por uma questão do presente como historiadora, mas voltar para o 19 é responder muitas questões interessantíssimas. E o lugar e o período que você escolheu são incríveis. Queria só pontuar isso. Pois é, dentro disso que você está falando, foi que eu fiquei, gente, eu vou aqui rapidinho dar uma olhada. E aí, quando eu me vi com o problema, né, a problemática da coisa, eu falei, bom, eu tenho que voltar aqui para entender o outro lado. Se durante um bom período da minha vida eu fiquei do lado de quem acessava essa justiça, enfim, né? Réus, vítimas, testemunhas, em alguma medida, né? Ali as vozes de advogados e juízes, mas agora eu acho que eu quero ir para o outro lado. E aí eu mudei meu foco totalmente e coloquei esses atores do judiciário, botei eles, tirei eles da coxia, né? E coloquei eles em cena para eles realmente botar luz ali naqueles personagens, né? E eu digo no masculino porque, enfim, né? A gente não tem nem, assim, eu não tenho nenhum registro de mulheres atuando no judiciário ali no período que eu estudei, né? Então, é um ambiente eminentemente masculino. Então, aí foi aí que surgiu a questão toda. Gente, eu tenho que ir atrás de quem faz isso. E aí foi quando eu comecei a investigação, o tema começou por aí, Joana. E, Vanessa, você fez no meio do doutorado, você fez um doutorado sanduíche na Espanha, né? Não foi isso? Se eu estou me enganada, não. Eu fiz todo o doutoramento em Salamanca. Meu orientador, ele é especialista em História do Brasil, a cadeira dele lá é essa, e ele tem várias pesquisas um pouquinho anteriores a gente, sabe? Mas ele Ele é domina moderno. muito. E o meu co-orientador, sim, que é um professor que ele transita diretamente com o direito e a história, que é o professor Rui Cunha Martins, e ele é de Coimbra. Então eu tive uma cotutela, como eles chamam, com o Rui. E aí eu passei metade do tempo na Espanha e a metade do tempo com ele em Portugal, que foi fundamental, porque foi muito interessante. Eu tive que fazer assim um mergulho na jusfilosofia, eu tive que pegar a sociologia do direito, história social do direito, eu tive que ir assim em vários caminhos que até então a gente tinha Andréa Slemian, ou Slemian, que ela
sempre trabalhou com isso, e alguns outros colegas que a gente sabe que estão sempre transitando diretamente. Eu tinha só 2 ou 3 pessoas assim que a gente tem de referência aqui, que eu procurava arduamente. Gente, eu tô falando isso dos anos 2009, 2010, né? Hoje a gente tem um arcabouço bem mais interessante, assim, de pessoas, né? Tem uma discussão, tem pessoas nessa área, mas vocês estavam lá quando tudo era mato, né? Capinando nessa área. Nesse sentido, eu ainda tinha um plus de dificuldade, que era eu estava querendo pegar uma área do Brasil. Eu queria. Na verdade, esse livro eu quero contribuir para a história do Brasil sem estar num eixo sudestino da história do Brasil. Então, o ato de sair do Brasil também foi algo achei muito saudável, porque você realmente você fica menos suscetível. Assim, você vê de longe. Eu achei um exercício bem. É um privilégio, claro, né? Mas, por outro lado, nem tanto. A gente foi assim, sem financiamento, assim, fui como servidora só. E nesse sentido, assim, foi interessante, porque eu tinha pessoas que olhavam para o Brasil, inclusive meu próprio orientador, e eu olhava assim para ele falando do meu país, às vezes eu ficava, não fale isso! Tipo assim, eu tinha conflitos internos, sabe? Porque realmente você tem uma relação diferente quando você é colocado sobre olhares epistemológicos e, enfim, de outros lugares. Então, acho que foi muito saudável. Esse livro também é um pouco fruto desse exercício desse movimento, sabe? Para pensar. Então, eu queria trazer essa história. E aí eu fui me descobrindo, assim, no caminho. Porque se eu era muito experiente com processos criminais, exercício da justiça e tal, dentro de uma história social, ir para uma história social do direito e dialogar com o direito da forma que eu tive que fazer, eu brinco que foi literalmente uma nova graduação, assim, os 4 anos você se gradua no negócio, sabe? Então foi nesse sentido que eu acho que teve um crescimento para eu entender que estar na periferia do sistema, ou seja, o meu olhar, poxa, eu vou olhar para todo o sistema. Como é que eu vou olhar para todo o sistema judiciário no século XIX? Eu não tenho condições de fazer isso, né? Então, eu preferi fazer um micro, né? Eu fiz um jogo de escala, vamos dizer assim, né? Então, eu fui olhar o Ministério da Justiça, todos os relatórios que eles tinham. Nessa época era a Universidade de Chicago, que só quem tinha todos os relatórios, né? E tinha os relatórios por província. Eu falei, bom, se eu quero em algum momento trabalhar com os sertões, que eu peguei os processos criminais, e quero observar os movimentos de justiça, eu vou então para os relatórios provinciais, para ver o que esses presidentes de província estão com os chefes de polícia e juízes, estão falando sobre as províncias do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e a princípio eu também queria Pernambuco. Só que Pernambuco é muito poderosa nesse período. Ela não é periférica. E aí, ainda que os sertões pudessem ser, mas eu acho que nesse sentido foi mais acertado eu ter deixado as províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte como foco, que aí eu consigo dialogar com que esse Brasil, essa corte lá no Rio, tal, tá pensando sobre o funcionamento da justiça e seus problemas, mas ao mesmo tempo eu tô trazendo uma contribuição só ou a partir, né, desse foco não hegemônico, vamos dizer assim, nas atenções de políticas públicas e interesse geral, né?
em províncias de menor economia, né? Menos lucrativa, em vários aspectos. Então, eu fui pegar assim aonde ninguém queria, sabe? Assim, ninguém dava atenção. Então, acho que essa vocação, ele meio que tenta trazer algo nesse sentido. Bom, então, deixa eu botar o áudio aqui. E, Vanessa, queria um pouco que você contasse de como o livro está estruturado para dar esse gostinho para o leitor que está nos assistindo e pegar ele para ler, porque, falando você mesmo da sua própria boca, eu acho, como historiadora, um dos maiores méritos do seu livro é essa recuperação dessa documentação e exatamente essa visão que você falou, que é uma visão não sudestina, digamos assim, de uma região também, né, periférica, então é um olhar periférico sobre a periferia do Império. Então, isso é um negócio difícil de fazer e muito interessante. E essa coisa de você ter feito fora também deu um outro, sabe, assim, quase um tempero a mais para o trabalho. Então, queria que você contasse como você resolveu dividir o trabalho e se a pessoa for ler, o que ela vai encontrar, né? Eu gosto de incentivar os autores a falar dos próprios livros. São os melhores divulgadores, né, em geral. O Vocação, ele tem uma preocupação e talvez por eu ter feito fora, isso era quase que obrigatório, ele tem uma preocupação em explicar para a pessoa leitora como é que a gente consegue entender essa espacialização da ordem no 19, no segundo reinado, né? A gente sabe que a gente teve um primeiro reinado, quem não sabe está sabendo agora. Depois a gente teve aí um período de regência, então a gente teve várias intercorrências, até que eu falei, vou pegar esse recorte aqui do que seria o segundo reinado, para ter uma estabilidade mínima no campo jurídico e eu poder trabalhar em cima dessas normativas. Então, assim, eu explico um pouco essa espacialização que é tentando mostrar essa geografia da ordem, que eu chamo, né? Então, é espacializando e te mostrando como esse império ele está organizado politicamente, administrativamente, mas ele está, obviamente, dialogando com a justiça, dialoga com essa coisa e a partir disso ela vai fazendo suas próprias hegemonias. Então, provavelmente, uma pessoa do direito lerá e terá um bom direcionamento, assim, saberá como se organiza, mas também uma pessoa de história vai estar ali tomando pé se ela for trabalhar com o século XIX e precisar tomar pé dessas questões, né? Depois, uma outra questão é quem são essas pessoas que estão nesse tecido, nessa geografia, nessa rede todinha conectada, né? Então, a importância da gente perceber que é uma discussão que ela não é nova, mas ela precisava ser recuperada sobre esses homens que estão aí como bacharéis ou não, mas estão ocupando esses cargos jurídicos, né? Sim, qual era esse ideal, né? Então, o mundo bacharelesco no Brasil até hoje, né? A gente tem aí, me chamem de doutor, né? Se tiver feito bacharelado em direito, então isso aí como você diz, muitas coisas se explicam no 19, né? Não só o direito, como engenharia e medicina, né? Mas para ter uma ideia, assim, desse mote, então, quem são essas pessoas que estão no aparato, idealmente? E aí, o terceiro e o quarto, eu acho que é quando eu vou colocando para a pessoa leitora como é que você vai o serviço público, né? Uma grande questão isso era interessante? Isso não era interessante? Isso te dava status? E aí, uma das perguntas que eu vou botando quais são as dificuldades, eu vou apontando quais são os problemas, quais são os desafios de ser uma pessoa que estava ali no serviço público, né? E é por isso que gera a ideia da missão cidadã. O serviço público como uma missão cidadã que já vai te levando pro último capítulo, que é quando você vai vendo
Que lugar é esse? Quem quer vir servir nos sertões? Quem quer estar aqui? Tinha gente que queria e que brigava para estar em alguns termos, em algumas comarcas, mas a gente tinha gente que não queria estar e que não vinha assumir o cargo. E aí vem uma outra questão que é interessante. Como você falou de periferia e corte, eu me lembrei. A história da vocação, do Vocação para a Justiça é a história do Brasil. Porque quando eu vou vendo os trabalhos, por exemplo, de colegas que escreveram lá no Amazonas, escreveram o Yuri Costa, que escreve ali, ele é do Maranhão, o colega que está lá no Maranhão. Quando eu vejo o que está acontecendo em São Paulo e coisas que o ministro da Justiça está reclamando que ele não consegue ocupar os cargos na corte. Então você começa a relativizar essa vocação para a justiça, ela não tem necessariamente a ver sempre com o fato de você estar em um lugar distante dos grandes polos de poder. Nem sempre. Tinha outras coisas mais interessantes para fazer, você tendo o título de bacharel, do que ser um juiz municipal, ser um juiz de direito. Veja, coisas que poderiam ser impensáveis. E eu fui começando a cruzar essas informações do que a gente tinha ali, né? Na corte, ou seja, os problemas gerais que esse ministro da Justiça do Império tinha que resolver e tentar ver. E eu via os problemas no micro, que é essa questão das escalas que eu te falei. Então, esse último capítulo vai ser interessante, porque aí você vai vendo as questões salariais, quer dizer, salário era uma coisa muito, né, muito forte se falar assim, mas enfim, né, o que eles tinham. Era preciso ter algo para você ser juiz. Você não poderia ser, né, uma pessoa lisa, como a gente diz aqui. Então, assim, não tem. Qual é o interesse? Para você fazer o curso, você tem que ter posses. Você conseguir fazer um curso desse. E aí, quando você faz, você vai trabalhar para a justiça para quê? O que se ganha, os proventos disso não. Então você vai relativizando e percebendo que você tinha muitos desafios, perigos de vida. Era uma aventura você ser um servidor, né, público da justiça nesse período. E eu percebi ainda mais numa região que é conflagrada, ainda mais numa região que é conflagrada no 19, né? Esse sertão é um sertão instável no 19, totalmente instável. Então, mas aí o que eu cheguei à conclusão é que essa demanda, a gente tem uma demanda geral, porque quando você vê o ministro desesperado, querendo que na própria corte alguém vá trabalhar, que alguém represente, então, assim, é exatamente o que eu quero desfazer, de que o espaço sertanejo, ele tinha, sim, juízes, juízes bacharéis. Eu fiz uma linha, isso depois do livro, com os meus orientandos, a gente fez uma linha para entender quem eram os presidentes de província, quem eram esses chefes de polícia, né, que era a pessoa mais poderosa, assim, ao lado do presidente de província, que organizava tudo, né? E aí a gente viu que eram bacharéis, eram formados, eram pessoas que estavam atuando ali, e as que estavam no interior, muitos assinavam ali, eram juízes, advogados também, não tanta frequência nos processos criminais, mas também assinando os processos. Juízes, não pode ser juiz sem algum critério de formação, percebe? Então, o que eu tô te falando, eu acho que o que contribui é justamente para a gente perceber que a justiça, ela existia como instituição nos diversos rincões do Brasil. E a não efetividade dela poderia sim ter a ver com questões logísticas de distância e tudo mais, mas poderia ter a ver também com as demandas e os riscos de ser um servidor. Por isso que vem o título.
que é uma fala de alguns dos ministros ou de alguns dos representantes políticos na época, né? Quer dizer, é preciso você ser vocacionado, quer dizer, jogam a carta da missão e da vocação, como fazem com os professores e professoras, né? Para poder justificar o papel, a importância e meio que dar um mérito para a importância dessas pessoas para manter, né, a tal da ordem no Império. Eita, me desliguei sem querer. E, Vanessa, eu ia te perguntar sobre as suas novas pesquisas pós-livro, né? Que a gente está um pouco se encaminhando para o final, mas você tem uma pesquisa interessante aí em Caicó. Muito legal. Você quer falar um pouco sobre isso? Então, Joana, depois dessa pesquisa, a gente já desenvolveu aqui, já voltando ao UFRN, já tem várias coisas interessantes que foram produzidas pelos meus orientandos e orientandas, que é justamente voltar a esses processos crimes e voltar a esses relatórios provinciais, e eles foram tentando capturar como se organiza essa justiça, quem são os perfis dessas pessoas que estão. Será que a periferia dos interesses desse sistema realmente tem pessoas mais preparadas, desqualificadas, como poderíamos dizer, ou a gente tem pessoas, né? Então, alguns indícios disso já são sinais de que todos formados, todos com, enfim, sempre uma elite branca e tal, mas enfim, existe. Uma outra linha muito interessante é voltar aos processos criminais e observar as mulheres réis nesses processos criminais. Então, a gente tem monografia, artigos interessantes sobre isso, mostrando como que as mulheres réis nesses sertões estão sendo colocadas, quais são os crimes. São sempre muito poucos, sabe? Que a gente acha com mulheres como réis. Mas a gente tenta, a partir de tirar leite de pedra, né? Começar ali a desenvolver. Então, teve um trabalho bem interessante sobre isso. Então, na minha linha do século XIX, eu digo que esse trabalho foi meio que meu grande finale, assim, para eu ter desenvolvido, enquanto autora, essa obra. Acho que ela marca esse meu grande finale nesse âmbito, assim, das pesquisas nesse campo, sabe? Excelente. Van, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Saco de Gatos. Foi excelente, deu a maior vontade nas pessoas de ler o livro. É um livro fundamental para a gente entender a história do Brasil, principalmente a história no Império, nesse momento em que, no Segundo Império, eu acho que é o momento que se faz o país, né? Em que também a justiça tem esse papel fundamental. Esses bacharéis são criados nesse momento, né, da história. E esses homens das letras vêm desse lugar e dessa formação. Então, queria agradecer tanto por você ter feito o livro, que é um livro muito importante, quanto por a gente ter tido essa conversa muito legal hoje à tarde. Então, eu queria te mandar um beijo e falar, quando você vier para São Paulo, estamos aqui te esperando. E eu acho que a Cel vai ser aí o ano que vem, não vai? Ou não? Tô por fora. Tô por Bom, fora. Foi em Recife, o próximo eu não sei, mas teve se chance de for, nos ver, querida. a gente vai se ver na Cel do ano que vem. Tá bom. Um beijão. Tchau. Tchau.